Continuando nossa história com o nosso protagonista, ele começa a se lembrar que na verdade ele não era um nada. Ele considerava que a vida dele era bem patética, na verdade ele se considerava um Zé Ninguém. Porque na vida dele ele não tinha muito dinheiro, não tinha riqueza, não tinha nada. Ele se considerava como um jogador mediano, um bronze 4 na vida real. E ele ficou mais animado porque no jogo ele começou a se tornar alguém poderoso. Então, começamos com o nosso protagonista na cidade. Ele literalmente de capa e cueca porque ele perdeu todos os itens dele no último episódio. E diante disso ele acaba encostando e esbarrando em uma pessoa. Quando ele esbarra nessa pessoa, ela vai tirar satisfação. É um homem grande, forte, está acompanhado de uma mulher, ele fica totalmente bravo com ele. E nisso ele segura na capa do nosso protagonista. Nosso protagonista sente então o puxão que ele toma. Então a mulher tenta acalmar ele para deixar quieto e não fazer isso, rindo e debochando do nosso protagonista, dizendo que ele era simplesmente um noob. Então o nosso prota, olhando aquela cena, não pensou duas vezes e chamou ele de lixo. Literalmente, insultou o cara na cara dura. O nosso prota sacou a arma dele e deu uma paulada na cabeça do inimigo. Só que nisso, o inimigo olhou totalmente enfurecido, dizendo: "Você me bateu com isso?" Ele ficou totalmente irritado, só que em um segundo, um milésimo, foi o tempo suficiente para ele tomar e sentir aquele golpe. E houve uma explosão do nada. Arrancou até os dentes do cara, meu Deus. E nisso, todo mundo ficou espantado com a explosão. E nisso, o cara saiu voando para bem longe com essa explosão e com certeza morreu, líder. Então nós percebemos que o nosso prota está muito apelão. Aí já vemos a mulher que estava com o cara lá totalmente espantada com a cena que aconteceu e fica cheia de medo do nosso protagonista. Então o nosso protagonista, bem tranquilo, simplesmente começa a se gabar, dizendo que tem a melhor arma do jogo e nada vai tirar ele do poder. Então nosso prota começa a se comparar com o mestre. Ele disse que era um mestre no jogo. Então simplesmente vem a notificação. Isso mesmo, a notificação que a arma do nosso prota está ficando com a duração baixa. É isso mesmo, ele só poderia usar ela 5 vezes, porque ela era uma arma inicial. Então o nosso prota fica totalmente espantado com aquilo, totalmente desesperado, e ele parte para um lugar onde ninguém pode ver ele. Ele fica num beco tentando entender o que está acontecendo com a arma dele. Nisso, onde ele estava se sentindo maioral, começou a se sentir um merda. Por quê? Ele tinha acabado de perder a maior arma de poder dele. Então, em resumo, a arma do nosso protagonista só pode ser usada mais 3 vezes. E isso porque ela é uma arma inicial. Então o nosso prota, olhando aquilo, começou a pensar em como agir a respeito disso. Começou até a se desanimar, porque ele não conseguiria se livrar dos seus inimigos, principalmente daquela mulher que matou ele. Ele odeia muito ela, então ele começou a reclamar muito. E nisso ele pensou em uma coisa: se então eu só tenho mais 3 golpes, eu vou derrotar então o maior boss desse jogo. Então o nosso prota decidiu ir para o local onde estava o maior boss do jogo para poder derrotá-lo. Então ele, dizendo que só tinha 3 ataques sobrando, ele iria concluir essa missão. Então nosso prota foi totalmente confiante para poder derrotar o boss. Então ele foi totalmente confiante, chegando na Ilha dos Mortos. Nosso prota continuou andando por um bom tempo até encontrar onde estava o boss daquela fase, sem nem encontrar nenhum inimigo, porque aquele boss por si ele já era o mais poderoso de todos. Então o nosso prota, olhando para o alto, aí ele surgiu. Simplesmente tudo começou a tremer do nada, viu que realmente aquele inimigo não estava para brincadeira. Esperou até que ele poderia aguentar um pouco mais. Então, espantado, começou a olhar. Em um instante começou a subir uma fumaça. E nessa fumaça, atrás dela estava um monstro totalmente poderoso. O nome dele era Urus, o boss mais forte de Chrono Life. Então ele começou a rugir e ele tinha 2 cabeças, não é só uma, meu parceiro, era 2, olha só que dificuldade. Então o nosso prota olhou como se fosse nada, como se fosse um simples e insignificante monstro. Então o monstro virou e disse para ele que ele era um
simples humano insignificante e perguntou o que ele estava fazendo ali, dizendo que ele tinha cruzado a linha da morte. Dá pra perceber que há muito tempo tá cheio de caveira de morte aí. Então, ele levantando a mão para poder atacar, disse que o Prota era um mortal tolo e queria sofrer muito com isso. Vendo essa situação, nem se importou e nem falou nada, enquanto Urus continuava debochando dele, dizendo que ele iria morrer muito fácil. Então, a segunda cabeça, quando foi abrir a boca para poder falar, recebeu um golpe do nosso protagonista. Com isso fez que a cabeça sumisse. Então Urus, com uma só cabeça e metade de sua vida, começou a perceber que ele era fraco e tinha sido derrotado de uma forma muito fácil e tinha perdido uma parte do seu corpo. Nisso o nosso Prota disse para ele parar de falar tanto e se preparar para poder morrer. Também ficou reclamando que Urus falava demais. E Urus não queria morrer, e viu que o nosso protagonista era muito forte, não estava nem aí com Urus, mas Urus continuou dizendo para ele esperar e que ele podia ajudá-lo em alguma coisa. Só que o nosso Prota não estava nem aí, dizendo que Urus queria matá-lo, mas disse Urus que era simplesmente o roteiro. Então, continuando tentando se manter vivo, ele se perguntou: quem é você? Nosso protagonista cansou de falar com Urus e simplesmente o atacou. Então Urus, o vilão mais forte de Chrono Life, começou a cair e estava para morrer. Então o nosso Prota disse a ele que estava muito feliz, que só tinha mais um golpe e estava para finalizar Urus. Então Urus viu que o Prota era muito forte e ele não era quase nada e morreu simplesmente para um bastão de madeira. Então, o nosso Prota disse que tinha mais um ataque, reclamando que se não fosse a durabilidade, ele seria o maior jogador de Chrono Life. Então, Urus, percebendo a oportunidade de não morrer, disse que poderia fechar um contrato com o nosso protagonista, dizendo assim que poderia ajudá-lo com esse problema. O nosso Prota, observando isso, ficou meio em dúvida, mas disse: o que e como você pode me ajudar? Então apareceu em sua tela um acordo para fazer com Urus, que no caso Urus iria para a arma do nosso protagonista e se tornaria uma arma Ego. Como o nosso Prota era iniciante, ele não sabia que a arma Ego era simplesmente a arma mais poderosa do jogo e pediu para Urus o explicar. Urus então disse que não havia nenhuma arma que era mais poderosa do que uma arma Ego no jogo inteiro. Então o nosso Prota ficou totalmente feliz com isso, sabendo que a durabilidade de sua arma continuaria a mesma. Então nosso Prota perguntou o que aconteceria com o corpo de Urus. E o Urus disse que o corpo dele iria desaparecer e a sua arma seria transferida para aquela arma. Então o nosso Prota concordou em fazer isso e disse que seria maravilhoso, pois a durabilidade dele ficaria infinita. Isso nosso Prota enlouqueceu e ficou muito feliz, porque realmente ele poderia se vingar daquela mulher. Então o nosso Prota começou a rir muito, mas muito mesmo. E o Urus, totalmente espantado, começou a ficar até nervoso, sem saber o que o nosso Prota iria fazer. Então, logo após isso, após o nosso Prota continuar rindo por um bom tempo, disse para Urus que finalmente ele conseguiria realizar o sonho dele de se vingar daquela mulher. E riu muito, muito mesmo. Após isso então, ele aceitou e a alma de Urus começou a ser transferida para a arma do nosso protagonista. Então o nosso Prota começou a sentir uma força muito poderosa vindo para ele. Mas Urus começou a se desfazer. O corpo dele começou a ir embora. Assim como ele tinha dito que o corpo dele morreria e a sua alma passaria para aquela arma. Urus então, num piscar de olhos, desapareceu. E o seu corpo simplesmente deixou de existir. Então, o protagonista recebeu a notificação que a alma de Urus tinha se fundido junto com a sua arma. Então, ele pegou aquele bastão e viu realmente se as habilidades tinham sido adquiridas. Olhando então, o graveto continuou com a mesma força e ganhou o rank Ego. Nisso também vimos que a durabilidade restante era infinita. O nosso protagonista se tornou o mais forte do jogo. Só que nesse exato momento, o nosso Prota começou a ser atacado pelo exército de Urus. Esse exército buscava a vingança pela morte de seu mestre.
Só que nisso eles começaram a gritar vingança, vingança e vingança. E o nosso prota diz que realmente ele iria se vingar, se lembrando da mulher que fez tudo aquilo com ele. Então o nosso prota sorriu e disse: com certeza eu vou me vingar.